Boa tarde, pessoal. Começamos o mês de novembro, um mês muito importante para a nossa vida, né? É o mês da consciência negra, é o mês onde se para pensar em tudo que foi feito de ruim com os negros, em como eles sofreram no nosso país e quantas coisas boas eles trouxeram para nós, né? Então, durante todo esse mês, a gente vai falar muito sobre esse assunto. A gente vai falar sobre as influências africanas na nossa vida atualmente e desde sempre, né? Vamos falar sobre a influência africana na nossa descendência e eu agradeço de todo o coração a todos os meus ancestrais, que com certeza eu tenho ancestrais africanos, eu e grande parte da população brasileira. Os meus brincos hoje estão em homenagem a essa ancestralidade, né, que é uma influência africana, os adornos grandes e coloridos. Então, durante esse mês eu vou fazer uma homenagem especial a essa influência. E a gente vai discutir muito sobre a questão do respeito, né? Porque eu acho que a gente não tem que discutir o preconceito, a gente tem que discutir o respeito. O respeito ao ser humano, independente da sua cor, independente da sua origem, independente de qualquer outra característica, o respeito ao humano, né? O ser humano deve respeitar o outro ser humano. Então a gente vai falar bastante sobre isso. Hoje nós vamos começar com a nossa aula de história e vamos falar sobre transporte, sobre comunicação. O gabarito da aula passada já está na plataforma, tá? Vamos fazer o C3 do 191 ao 197 e eu vou explicar também o trabalho pontuado de história, que eu ainda não havia passado. Esse trabalho vai valer 7 pontos, certo? Então caprichem, façam com bastante capricho e postem na plataforma. Vocês vão ter um prazo, se eu não me engano, até dia 24, certo? Então vamos lá. A gente parou na página 191, a gente já tinha falado sobre transporte marítimo, transporte fluvial, transporte terrestre, tanto rodoviário como ferroviário. E agora a gente vai falar sobre o transporte aéreo, certo? O avião é um importante meio de transporte de cargas e pessoas. Por causa de sua velocidade, o avião reduziu o tempo gasto em viagens de média e longa distâncias. Por exemplo, uma viagem de carro entre as cidades de Florianópolis e Santa Catarina, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, dura mais ou menos 5 horas. De avião, a mesma viagem é feita em 30 minutos. Quando o primeiro avião levantou voo, no início do século XX, ele tinha espaço para apenas uma pessoa, o piloto. Batizado de 14 bis, ele foi construído pelo brasileiro Alberto Santos Dumont e voou a uma altura de 2 metros, percorrendo uma distância de 60 metros em 7 segundos. Com o passar do tempo, os aviões ficaram maiores, mais modernos, mais velozes e passaram a voar muito mais alto. Tão alto que daqui de baixo, quando avistamos um avião, ele parece bem pequenininho. Com todas essas mudanças, o avião se tornou o meio de transporte de mercadorias e pessoas mais veloz do mundo. Aí ele sugere que vocês assistam a animação Aviões, né, que é uma versão dos carros, que é uma animação bastante interessante. E eu sugiro a vocês que vocês visitem Petrópolis, pois na cidade de Petrópolis a gente pode visitar a casa de Santos Dumont. Santos Dumont, um brasileiro ilustre, que criou o avião, que inventou o avião, apesar de ter voado na França, né, onde ele morava na época. Ele é brasileiro e ele já morou em Petrópolis, e a casa de Santos Dumont é muito interessante de se visitar. Lá tem uma praça com uma réplica do 14 bis. É um passeio muito legal de se fazer, visitar a cidade de Petrópolis, tá? Então quem ainda não conhece Petrópolis, visite, fica bem pertinho do Rio, é um passeio muito bacana. Então vamos lá. O para casa só tem 2 questões que vocês vão fazer no caderno. E o ponto de chegada também eu quero que vocês façam no caderno, combinado? Na página 192. E aí a gente vai entrar num novo capítulo, o capítulo da comunicação entre as pessoas. Antes de começar, eu vou explicar já como é que vai ser o trabalho pontuado. Então, o que eu quero nesse trabalho pontuado? Tá até escrito aí no
do planejamento que vocês receberam no clipe, né? Eu quero um trabalho que fale sobre a evolução da comunicação, desde as pinturas rupestres, que eram um tipo de comunicação, até os dias de hoje, que vocês conhecem tão bem os tipos de comunicação que existem hoje, certo? Mas eu quero que vocês contem a história. Vocês podem fazer uma linha do tempo, pode ser um cartaz, pode ser no PowerPoint, pode ser no Word, pode ser um vídeo, pode ser um áudio. Eu já falei para vocês que a apresentação do trabalho eu deixo a critério de vocês. Usem a imaginação, certo? Mas eu quero o conteúdo. Então, que fale desde a pintura rupestre, lá no início dos tempos, quando o homem começou a se comunicar, né? Passando por todo aquele início de época das cavernas e depois passando pela antiguidade, pelo medieval, os pombos-correios, né? E depois as cartas, chegando ao jornal, à televisão. A gente estudou há pouco tempo aí o mascate, que era um meio de comunicação entre os lugares. Então, falem sobre a história da comunicação. É muito importante a gente se comunicar, né? Hoje nós estamos aqui nos comunicando através de um vídeo. Daqui a pouco a gente vai se comunicar através do Meet, que é uma coisa assim totalmente impensável há alguns anos atrás, né? Que duas pessoas em lugares diferentes pudessem conversar como se estivessem perto, uma olhando para a outra, pudessem fazer reuniões através de um aparelho. Então, como foi essa história da comunicação? Não precisa ser um trabalho muito longo, muito extenso, mas façam aí uma linha do tempo, aproximado, falem as características de cada meio de comunicação, as suas funções, as suas vantagens e as suas desvantagens, o surgimento das novas comunicações, certo? E esse trabalho vale 7 pontos, combinado? E agora a gente vai falar sobre a comunicação entre pessoas no nosso livro. Então vamos lá. A comunicação é um recurso muito antigo de interação, instrução, troca de informação e desenvolvimento entre as pessoas. Ela permite que a informação, conhecimento e ideias e imagens circulem. Existem muitas formas de se comunicar com as pessoas, mas nem sempre foi da maneira que conhecemos hoje. Neste capítulo, vamos saber como as pessoas se comunicavam antigamente. Olha só. Observe a ilustração e responda ao que segue. Que meio de comunicação a pessoa da ilustração está usando? Você já se comunicou com alguém da forma como aparece na imagem? Quer dizer, ele está escrevendo uma carta e o carteiro está entregando a carta. Você já enviou uma carta para alguém? Eu já. Que meios de comunicação você e seus familiares usam hoje, né? Então, que tipo de comunicação vocês usam para falar com quem está perto e com quem está longe, né? Como é que a gente está usando esse meio de comunicação? É uma resposta pessoal. Em sua comunicação com as pessoas, você utiliza algum símbolo ou figura para dizer se gostou ou não do que está conversando? Se sim, que tipo? A gente usa tantos emojis hoje em dia, né? Então, voltamos à época das cavernas e estamos novamente nos comunicando através de desenhos. Então, vamos lá. A integração entre as pessoas por meio da comunicação. O ser humano estabeleceu diferentes formas de comunicação ao longo da história. Os primeiros registros são os desenhos em rochas ou cavernas, chamados de pinturas rupestres, como você já estudou antes. Esses vestígios do passado indicam como as pessoas viviam e quais eram seus costumes. Por isso, acabaram sendo um modo de comunicação entre os seres humanos que viveram em grutas e cavernas há milhares de anos. Com o passar do tempo, foram criados outros instrumentos para fazer com que as pessoas se comunicassem. A seguir, conheceremos alguns desses meios de comunicação, começando pela comunicação oral, a mais antiga de todas, ensinada
pelos mais velhos aos mais jovens. A cultura oral. Contar histórias é uma atividade que faz parte da vida de todos nós. Pessoas de todos os lugares contam histórias para se divertir, ensinar, relembrar ou apenas passar o tempo. Esse costume se chama relato oral. As pessoas começaram a contar histórias muito antes de inventarem a escrita. Tudo o que precisava ser ensinado às crianças e aos jovens, crenças, a origem do seu povo, costumes, era feito oralmente. Ou seja, pela conversa entre as pessoas. Hoje em dia, as histórias também são contadas por meio de livros, filmes, programas de televisão, quadrinhos, jogos, etc. Aí aqui vocês estão vendo os indígenas falando, os mais velhos falando para as crianças, que na verdade os indígenas mantiveram a cultura oral até hoje, né? Eles transmitem os seus conhecimentos, as suas crenças, os seus relatos de ancestrais através da cultura oral. Tanto que a gente não conhece mais sobre a cultura indígena porque não tem registro escrito. É tudo oralmente. Então, para você conhecer a cultura indígena, ou você precisa ler alguma coisa que alguém não indígena escreveu sobre eles, ou conversar com um indígena, certo? Aí aqui tem umas perguntas também que vocês vão responder, e aí vamos para o Você Sabia. A transmissão oral de histórias é tão importante em algumas sociedades que há pessoas responsáveis por essa tarefa. Os melhores contadores precisam ter ótima memória e descobrir um jeito bem legal de contar histórias. Alguns cantam músicas, outros declamam poemas. Em algumas sociedades africanas, o contador de histórias é chamado de griot. Os griots são muito importantes para a comunidade, pois ensinam aos mais jovens as tradições do seu povo. Então, olha aí a cultura africana já gritando pra gente no mês de novembro no nosso livro de história. Certo? Vamos lá, então. É importante lembrar que no relato oral as histórias se modificam com o passar do tempo, pois elas são contadas por diferentes pessoas. Essa diversidade ajuda a criar novos fatos para os casos e novas formas de compreensão do que está sendo contado. Você já ouviu a expressão quem conta um conto aumenta um ponto? Ela fala sobre isso, ou seja, que cada um pode interpretar e recontar uma história à sua maneira. Na literatura de cordel, um estilo de contar história tradicional do Nordeste brasileiro, as histórias nascem como poemas cantados, ou seja, como se fosse uma canção. O cordelista, como é chamado o cantador de cordel, cria seus versos rimados e depois imprime os livretos de cordel para vender. Então, continuando, vai vir o Entre em Ação. O Entre em Ação, eu vou deixar a critério de vocês, das famílias de vocês, certo? Por quê? Porque é para fazer um telefone sem fio com latas vazias, só que precisa de um adulto. Então, não é obrigatório fazer, tá certo? Se você quiser fazer e o papai e a mamãe concordarem em ajudar, tudo bem. Se não der para fazer, não tem problema, tá bom? A gente pula e vamos continuar aqui com... Não, é só até aqui mesmo, até a 197. Combinado? Então, não é obrigatório fazer o Entre em Ação, tá? A próxima aula, a gente vai continuar falando de comunicação. Você pode esperar a gente terminar a falar de comunicação para poder fazer a sua pesquisa sobre a comunicação. Mas você também já pode ir fazendo a pesquisa, porque eu não vou querer saber só o que está escrito no livro. O que está escrito no livro eu já estou lendo. Eu quero mais detalhes sobre a comunicação humana no decorrer dos anos. Combinado? Então, vocês têm até o dia 24 de novembro para pesquisar. Então, não adianta fazer correndo e me mandar de qualquer jeito, que aí eu não vou dar certo? Eu quero um trabalho bem feito. Não precisa ser extenso, mas precisa ser bem feito.
feito com capricho, com cuidado, um trabalho de 4º ano, quase 5º, tá bom? Um beijo e até daqui a pouco na aula de matemática.